Olá a todas e a todos. Nessa unidade, faremos uma primeira aproximação ao fenômeno de avaliação. Iniciaremos com a apresentação dos elementos-chave que caracterizam uma avaliação e vamos conhecer a história da atividade avaliativa e as diretrizes que as associações profissionais recomendam para uma avaliação comprometida com o progresso da democracia e da justiça social. A segunda parte da apresentação iniciará com uma reflexão sobre as diferenças entre pesquisa acadêmica e pesquisa avaliativa e entre análise política e avaliação política. Seguiremos com considerações sobre as diferentes formas de inserção das avaliações no ciclo da política, sobre as funções da avaliação na arena política e sobre o uso político da avaliação. Os conceitos que serão presentes nessa unidade são avaliação, princípios orientadores, pesquisa avaliativa, pesquisa acadêmica, função da avaliação e uso político da avaliação. O termo avaliação traz consigo o entendimento de examinar um acontecimento social com o objetivo de atribuir um valor. O ato de atribuir um valor, por sua vez, remete a critérios que, de forma aberta ou latente, fundamentam um julgamento. Uma divisão mais formal descreve a avaliação como investigação sistemática do mérito, o valor de um objeto, com o objetivo de reduzir a incerteza na tomada de decisões. Um outro termo que se encontra muito na literatura é pesquisa avaliativa, que é definido como aplicação sistemática de métodos de pesquisa em ciências sociais para a avaliação da concepção, desenho, implementação e utilidade de programas de intervenção social. Seguindo essas definições, podemos constatar que uma avaliação precisa ter pelo menos 3 elementos. Primeiro, uma coleta de dados. Segundo, uma análise das informações geradas a partir dos dados colecionados. E, por último, uma tomada de decisão. Embora o nosso enfoque no decorrer da disciplina será a avaliação de políticas públicas, é importante frisar que esse não é o único objeto de uma avaliação. De forma geral, quase tudo pode ser objeto de uma avaliação. Alguns exemplos: leis, produtos, serviços, organizações, pessoas, processos, situações sociais e até objetos de arte. O que caracteriza a avaliação não é o seu objeto, mas o rigor e o compromisso com a qualidade de sua execução que precisa atender aos critérios de um trabalho acadêmico. A avaliação como atividade sistemática e orientada por métodos científicos surge nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e se consolida lá nos anos de 1960. Nessa época, grandes programas nas áreas de assistência social e da educação foram lançados como parte da competição dos sistemas com a União Soviética. A necessidade de acompanhar e avaliar o êxito dessas atividades criou um amplo campo de trabalho para cientistas sociais e a avaliação de políticas públicas se consolidou cada vez mais como área específica dentro da ciência política. Nos meados dos anos de 1980, as principais associações profissionais no campo da avaliação se juntaram na Associação Americana de Avaliação. A organização possui hoje cerca de 7.500 membros, sendo que cerca de 20% deles atuam fora dos Estados Unidos. Em 1994, a associação publicou a primeira versão dos seus princípios orientadores para avaliadores. O objetivo era comunicar os valores básicos que a associação e os seus membros adotam e empregam nas suas avaliações.
Desde a sua primeira versão, os princípios orientadores estão sujeitos a um processo de avaliação e adaptação. A versão atual data de agosto de 2018. A associação define 5 princípios que devem conduzir a condução ética e profissional dos avaliadores. Cada princípio contém subitens para especificar e clarear o seu conteúdo. Os 5 princípios são: pesquisa sistemática. Os avaliadores precisam conduzir os seus inquéritos baseados em dados que são completos, metódicos e contextualmente relevantes. Competência. Os avaliadores devem prestar serviços profissionais de qualidade aos stakeholders. Integridade. Os avaliadores devem se comportar com honestidade e transparência a fim de garantir a integridade de uma avaliação. Respeito a pessoas. Os avaliadores honram a dignidade, o bem-estar e a autoestima dos indivíduos e reconhecem a influência da cultura dentro e entre os grupos. Bem comum e equidade. Os avaliadores devem se esforçar para contribuir para o bem comum e para o avanço de uma sociedade justa e equitativa. Em 2016, a Rede de Monitoramento, Avaliação e Sistematização da América Latina e do Caribe publicou diretrizes para avaliação para a América Latina e o Caribe. O documento foi resultado de uma construção coletiva que durante 2 anos envolveu cientistas e profissionais da área de avaliação de vários países da América Latina. A intenção era de apresentar um guia que segue os padrões internacionais, mas que leve em consideração as especificidades regionais. No total, foram formulados 5 dimensões. Avaliação rigorosa. Essa dimensão descreve os critérios e as exigências que os procedimentos devem cumprir para validar as afirmações informadas no resultado da avaliação. Avaliabilidade adequada. A segunda dimensão se refere a uma avaliação das condições sob quais o trabalho será executado. Avaliação conduzida de acordo com princípios éticos e jurídicos. Nessa dimensão, destaca-se a necessidade de conduzir o processo de avaliação de tal forma que os direitos e as responsabilidades de todos os participantes sejam reconhecidos e respeitados. Compreensão cultural adequada. A quarta dimensão chama a atenção para o fato que as avaliações devem respeitar a linguagem, códigos e sentidos culturais de populações que podem ser beneficiadas ou afetadas pela avaliação. Relevância e utilidade. As avaliações devem atender às necessidades de informação e conhecimento dos usuários, devem ser relevantes, oportunas e práticas para subsidiar a tomada de decisões, a prestação de contas e a deliberação pública. A partir das recomendações do documento da RELAC, a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação publicou no ano de 2020 diretrizes para a prática da avaliação no Brasil. O documento se entende como uma contribuição para o fortalecimento da democracia e do espírito republicano e pretende ser uma plataforma para reflexões e discussões. As diretrizes apresentadas estão ordenadas em 4 dimensões: aprendizagem e utilização. As avaliações devem levar em consideração as necessidades de informação e de conhecimento dos interessados, possibilitando assim um processo de aprendizagem e reflexão. Direitos e integridade.
As avaliações devem construir legitimidade entre os interessados por reconhecerem e respeitarem seus direitos e suas posições sociais, culturais e políticas. Contextualização e valorização. As avaliações devem procurar a melhor compreensão possível dos seus objetos. Os conceitos usados devem ser consistentes e apropriados. Método e viabilidade. As avaliações devem empregar metodologias consistentes, adequadas para responder ao objeto avaliado e às finalidades da avaliação. A execução deve obedecer a critérios de transparência e flexibilidade e contar com profissionais capacitados. A recente publicação de diretrizes para avaliação é mais um passo para consolidar o exercício da avaliação no Brasil. Em um trabalho publicado em 2016, Crampton e colegas compararam as publicações de pesquisa sobre a avaliação de políticas públicas nos Estados Unidos e no Brasil. Eles chegaram ao resultado que os interesses de avaliação se concentram em ambos os países nas áreas de saúde, de educação e de bem-estar social, e que os estudos usam métodos de pesquisa similares. Apesar das semelhanças que existem hoje entre o Brasil e os Estados Unidos, é importante assinalar que a atividade de avaliação entrou no cenário político brasileiro de forma mais efetiva somente a partir dos anos de 1990. Os motivos que incentivaram a atividade avaliativa no Brasil foram diversos. A Constituição de 1988 ampliou os direitos sociais de forma expressiva, tanto na sua abrangência temática, por exemplo, na área de saúde e do meio ambiente, quanto pelo reconhecimento de direitos de grupos até então não reconhecidos constitucionalmente, por exemplo, quilombolas ou as populações tradicionais. O questionamento da efetividade dos direitos assegurados contou com avaliações como instrumentos para comunicar os seus argumentos. O surgimento do pensamento neoliberal e a discussão sobre a reforma do Estado direcionaram a atenção pública para a eficiência e eficácia da atuação governamental. A avaliação de políticas e programas ganhou nesse ambiente um papel-chave nas tentativas de mostrar a falta de eficiência do agente público e de introduzir a lógica do mercado na administração pública. A ênfase que a política social recebeu a partir dos governos sob liderança do Partido dos Trabalhadores criou uma série de novos programas sociais, sendo o Bolsa Família o mais conhecido. Esses programas foram acompanhados por um grande fomento das atividades de avaliação. As avaliações serviam tanto para detectar falhas nos programas, quanto para fornecer argumentos para uma promoção política. Tanto as análises de ou para a política, quanto as avaliações de políticas usam métodos científicos. Porém, há diferenças entre uma pesquisa avaliativa e uma pesquisa acadêmica. Esse ponto vai ser conteúdo de uma outra aula, e por isso podemos tratar esse assunto de forma resumida. A ciência oferece espaço e oportunidades para investigações cujo objetivo é o aperfeiçoamento de uma teoria, seja através de uma crítica ou através da construção de novos elementos. Essa pesquisa básica visa unicamente a construção de novo conhecimento. Ela não se preocupa com as possibilidades de uso prático desse conhecimento. Por sua vez, as pesquisas sociais aplicadas partem de um problema social identificado e descrita a partir de uma certa visão do mundo, que se denomina referencial teórico, e elas buscam, a partir de uma investigação profunda das diversas dimensões do problema, fornecer elementos que possam contribuir
para a solução ou superação do problema. É importante mencionar que a escolha do objeto de estudo, tanto nas pesquisas básicas quanto nas pesquisas aplicadas, sempre é do pesquisador. Aqui encontramos a primeira diferença entre pesquisa avaliativa e pesquisa acadêmica. Na avaliação, o objeto de estudo, o objeto da avaliação, é determinado por um agente externo e não pelo pesquisador. É o contratante de uma avaliação que define o objeto de uma pesquisa avaliativa. E essa escolha de objeto não é motivada por interesses acadêmicos, mas sim pelo desejo de reduzir a sua insegurança em relação a uma decisão que diz respeito a esse objeto. Portanto, o demandante da avaliação requer resultados que possuem uma utilidade para resolver o problema que motivou a contratação da avaliação. Isso é a segunda diferença entre pesquisa avaliativa e pesquisa acadêmica. Nas unidades anteriores, conhecemos a distinção entre uma análise de política e uma análise para a política. O critério de distinção não é a qualidade ou a abrangência. Ambas as pesquisas empregam métodos de pesquisa científicas. O que distingue é o objetivo principal da atividade. No caso de uma análise de política, a busca pelo conhecimento do funcionamento da política é o motivo principal. Já no caso da análise para a política, o conhecimento gerado é somente um meio para alcançar um objetivo político. A avaliação compartilha com as análises o uso de métodos científicos para levantar e interpretar dados. Da mesma forma como a análise para a política, a avaliação parte de uma demanda e exige dela a capacidade de prover uma utilidade para o contratante. Via direta, as recomendações que se espera de uma avaliação precisam estar ancoradas nos resultados levantados na pesquisa e comprometidos com um processo de melhoria. No caso das estratégias que se vislumbram a partir de uma análise para a política, o compromisso é com a intenção política. A avaliação divide com as outras atividades da análise de políticas públicas o seu objetivo de explicar os resultados da política. De maneira geral, ela identifica 5 fatores que podem influenciar nos resultados de uma política, a saber, o desenho de uma política, o arranjo institucional construído para a execução da política e a distribuição de recursos, o comportamento dos destinatários da política, fatores externos não previsíveis e determinantes socioestruturais. No entendimento tradicional, o ciclo da política, a etapa da avaliação de uma política, segue a fase da implementação. No entanto, essa percepção não condiz mais com o espaço que a avaliação conquistou na arena política. Hoje encontramos atividades de avaliação na fase do planejamento e da formulação de uma política, durante a implementação da política e na análise do impacto da política. A cada dimensão de avaliação corresponde uma perspectiva e uma conceituação própria. No primeiro caso, temos um olhar prospectivo. No segundo caso, a avaliação acompanha a execução e implementação da política de forma concomitante. E no terceiro evento, a avaliação tem sua referência no passado. Dentro da arena política, as funções de uma avaliação ultrapassam o mero julgamento a partir de critérios antes estabelecidos. A literatura identifica pelo menos 4 objetivos diferentes: a geração de conhecimento, o controle, a legitimação e o diálogo. A demanda por geração de conhecimento através de uma avaliação se nutre de vários motivos. A procura por uma avaliação pode ter a sua origem
na intenção de aperfeiçoar um processo, de descobrir mais sobre as relações de causalidades que caracterizam um campo político específico, de averiguar o cumprimento dos objetivos ou de conhecer os impactos de uma política. Os resultados gerados pelas avaliações constituem elementos importantes no processo de aprendizagem política. Em outras palavras, avaliações fornecem informações que permitem aos autores políticos conhecer melhor o funcionamento do sistema político em todas as suas fases e usar esses conhecimentos para o aperfeiçoamento da formulação e da implementação de políticas. É importante assinalar que estamos falando de geração de conhecimento da política para a política. Encontramos aqui mais uma diferença entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa avaliativa. A primeira precisa construir o seu reconhecimento e sua reputação através de uma ampla recepção no mundo acadêmico. A segunda, a avaliação da política na política, já define na sua demanda o uso e a utilidade que ela vislumbra. De maneira, o resultado de uma avaliação da política na política constitui-se como uma peça política, uma peça que vira tema da comunicação política, seja na forma de elogios, seja na forma de contestação. O senso comum interpreta a avaliação, sobretudo, como um instrumento de controle. E, sem dúvida, a comparação de objetivos estabelecidos em uma ação política com os seus resultados relevados através de uma pesquisa avaliativa fornece para os formuladores dessa política elementos que podem ser usados como instrumento de controle. No entanto, ficar somente nesse uso restrito seria desperdiçar o potencial de uma avaliação. A avaliação detalhada de uma política pode revelar os mecanismos pelos quais as políticas funcionam e mostrar onde existem pontos de alavancagem para aumentar a eficiência ou a eficácia de uma política. As avaliações de políticas públicas cumprem também a função de legitimar uma ação política. Isso é frequente no âmbito de projetos e programas de cooperação internacional, onde tanto as instituições financiadoras quanto a organização responsável pelo projeto têm o interesse de legitimar o seu trabalho e de manter a continuidade dos fluxos dos recursos. Uma avaliação requer um processo comunicativo e envolve o conjunto de pessoas e organizações responsáveis pela execução de uma política e os destinatários dessa política. Assim, o processo avaliativo pode servir de ponto de partida de um diálogo possibilitado através da formação de uma rede de comunicação com potencialidades para melhorar a execução da política avaliada. A avaliação de uma política é por si só também um ato político, já que foi resultado de uma decisão que visa expressar um julgamento sobre uma atividade do sistema político. As formas mais comuns de usar os resultados dentro do sistema político são divulgar os resultados como uma alerta sobre problemas e falhas em um programa, usar os resultados na tentativa de melhorar o desempenho do programa avaliado, aproveitar os resultados como argumento para iniciar um novo começo conceitual no planejamento de uma política, valer-se dos resultados como instrumento para apoio político e formação de coalições de interesse. Fica evidente que dentro da arena política, o uso dos resultados de uma avaliação ultrapassa a intenção inicial do contratante. Fará-se uso deles conforme os interesses políticos em jogo. Vamos resumir. A atividade de avaliação teve a sua origem ligada à expansão das políticas e programas sociais e educacionais dos Estados Unidos a partir dos anos de 1950. Ela se consolidou lá como campo específico das ciências sociais
e da ciência política, com as suas próprias organizações profissionais, que, a partir dos anos de 1980, começaram a divulgar diretrizes para orientar e disciplinar o exercício da avaliação. No Brasil, as avaliações de políticas públicas se mostraram mais presentes após de 1988. Elas ganharam força na sequência das discussões sobre a reforma do Estado nos meados de 1990 e com a ampliação das políticas e programas sociais a partir de 2003. Hoje, o campo é consolidado e dispõe do seu próprio referencial de qualidade na forma de diretrizes para a política de avaliação no Brasil. A comparação entre pesquisa avaliativa e pesquisa acadêmica mostrou que a avaliação se distingue pelo fato que o seu objeto de pesquisa é determinado por um agente externo à pesquisa. E a avaliação está sob a necessidade de produzir resultados com utilidades para o demandante. O uso dos resultados de uma avaliação não se restringe ao aumento do conhecimento. Ele abrange também fatores como controle, legitimação e diálogo. E nunca pode-se descartar o uso dos resultados para objetivos políticos não relacionados com o objeto em avaliação. Muito obrigado pela sua atenção.